Olá, alunos do sétimo ano, Matemática Ensino Fundamental, tudo bem com vocês? Por aqui, professor Daniel Barros, a gente vai fazer a atividade, a correção da atividade de número 6 do ano de 2020, tá? Onde estamos trabalhando um pouco aí dentro dos números inteiros e vamos entender um pouquinho o conceito de módulo de um número e números simétricos em cima da reta numérica, tá bem? Então pegue seu caderno de aula aí e acompanhe comigo essa correção. Você que já realizou esta atividade, tá? Aí na sua casa, você então agora vai saber se entendeu, acertou ou vai entender a matéria agora. Tá bem? Então sejam bem-vindos aí a mais esta correção dessa aula. Não esqueça de participar no chat, né, registrando a sua presença aí nesta aula. Questão número 1. Observe a reta numérica a seguir. Então temos uma reta numérica aqui no exercício. Tá? Ela tem uma origem que começa em 0, então a origem está ali no posição 0, no ponto 0 dessa reta. Deixa eu ver se minha caneta, ok. Na posição 0. Para cá, à direita são os números positivos, à esquerda os números negativos. E eu quero saber distância. Lembrando, né, pessoal, quando eu falo em distância, tá, são sempre módulos de números, tá? A distância é sempre dentro de módulo. O que é o módulo de um número, né? Por exemplo, se eu tenho um número menos 3, quem é o módulo dele? Módulo é este símbolo aqui, né? O módulo de menos 3 é o 3, é o número sem o seu sinal. Então, quero saber a distância de um ponto até o outro. Não estou analisando ali os números negativos, estou analisando a distância de um lugar até o outro lugar. Então, eu quero saber a distância do mais 5, aqui, do mais 5 até o 0. Então, qual a distância? Daqui até aqui. Tem 1, 2, 3, 4. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos. Então, a distância do mais 5 ao 0 é 5. Vou botar aqui em vermelho a resposta. Qual a distância do ponto 8 negativo ao 0? Do 8 negativo que está aqui até chegar ao 0. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A distância do menos 8 negativo até o 0 é 8. Módulo 8, né? Tem 8 espaços até chegar lá. Qual a distância do 3 negativos ao 0? Então, o 3 negativo está aqui. Qual a distância? 1, 2, 3. Distância é 3. Distância é 3. Qual a distância do 7 positivo até o 0? O 7 está aqui. Qual a distância? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A distância é 7 positivo. Qual a distância do 2 negativo até o 5? 2 negativo está aqui. Quero chegar no 5 positivo aqui, Então, do 2 até o 5. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a distância do 2 negativo até o 5 é 7. Qual a distância do 9 negativo até o menos 1? 9 negativo até chegar ao menos 1. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a distância do 9 negativo ao 1 negativo é de 8. A distância do 2 positivo até o 7. 2 positivo está aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Distância do 2 positivo ao 7 positivo é 5. E qual a distância do 4 negativo até o 4 positivo? 4 negativo está aqui.
Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a distância é também de 8, né? Então isso é distância. Lembrando que distância, pessoal, é sempre número positivo ou número sem seu sinal. Não posso dizer, eu vou caminhar hoje menos 3 metros. Não tem, né? Distância, então, é o número positivo ou o módulo desse número, tá bom? Questão 2. Não esqueça de registrar seu nome aí no chat, né? Para confirmar suas presenças nessas aulas. Escrever módulo dos números. O que é o módulo mesmo? Você já deve ter o conteúdo no seu caderno, isso é importante ter aquela aula anterior toda no caderno, né? Para entender a parte de conteúdo, entender o significado, né, de cada termo matemático, tá bom? O que é módulo? Então, módulo de 25. Então, módulo do número mais 25 é assim que a gente representa. Módulo, coloca as duas barras. E o que é o módulo? Nada mais, nada menos que o número sem o seu sinal. Então, a resposta aqui é letra A, 25. Módulo de 40 negativo. 40 negativo, módulo, nada mais é, representação assim, né, leitura assim, que o 40 sem o seu sinal. Então, número 40. Professor, é só isso? Sim, meu querido, é só isso. Né? Módulo nada mais que isto. Questão 3. Dois números inteiros diferentes têm o mesmo módulo, 20. Quais são esses números? Então, estou dizendo que ele tem módulo 20. E são dois números, então quem vai ser? Né? Para ter como resposta 20, só pode ser o módulo do menos 20 e o módulo do mais 20. Né? O que é o módulo desses dois números? É esse mesmo número sem seu sinal. Então a resposta é o 20 negativo e o 20 positivo. O módulo desses dois números resulta somente o número 20. Né? Quem errou essa, faltou pensar um pouquinho sobre esse conceito que nós estamos trabalhando, né? Bem simples assim. Quais são os números inteiros que têm módulo menor que 3? Quais são os números inteiros que têm módulo menor que módulo de menos 3? Né? Então, quais são os números inteiros que têm módulo menor que menos 3? Bom, o módulo de menos 3, vamos lá então. O módulo de menos 3 é quem? 3. O módulo de menos 3 é 3. Quais são os números inteiros que têm módulo menor que menos 3? Tá? Então são quem? Só pode ser. Então na reta numérica vamos pensar o seguinte. Bom, se eu tenho módulo 3, digamos que o 3 está aqui, quem são os números menores que eles? São todos os números que ficam para este lado. Então eu tenho o módulo de 2, que é o próprio 2, o módulo de 1, tem o módulo de 0, depois o módulo de menos 1 ainda, tá? O módulo do menos 2, que resulta 2, e aí não temos mais, porque o próximo seria o módulo de menos 3, que é o próprio 3. E o módulo de menos 4. E aí o módulo de menos 4, né? O módulo de menos 4, se eu botar em módulo, ele resulta 4. Aqui resulta o 3. Aqui resulta o 2. Aqui o módulo resulta 1. Módulo de 0 é 0, aqui já está em módulo, né? 1 e 2. Bom, então os números menores que 3. Então o 4 já não é menor que 3. Ó. Nem o 3 é menor que 3. O 3 é igual a 3. Então seriam esses aqui. O 2, o 0 e o 1. Tá?
Então, quem são? Os números menores que o módulo de menos 3. Então, na ordem, é o 0, o 1 e o 2. Essa é a resposta, né? É o 0, o 1 e o 2. Tá? Questão 5. Questão 5. Sabe-se que n, o valor do n numa variável, é igual a 36. Qual é o oposto ou o simétrico do número n? Né? Então, se esse n é igual a menos 36, o que é opostos ou simétricos? Opostos e simétricos nada mais é que o número, mesmo número, só que com este sinal ao contrário. Qual é o contrário do negativo? É o positivo. Então, qual é o oposto simétrico de 36? É o mais 36. Então, quando eu falo opostos ou simétricos, só inverte o sinal. Se ele é negativo, vira positivo. Se ele é positivo, ele vira negativo. Então, a resposta aqui é o mais 36. Professor, esqueci o sinal de mais. Está errado? Não. O sinal de mais ele pode aparecer ou não precisa aparecer. Mas agora, cuidado. Não use isso como uma regra, porque daqui a pouco você vai ter uma resposta negativa e se a mente está treinada a não colocar o sinal, e você vai deixar sem sinal e vai estar errado. Então, costume usar o sinal. Não faz diferença, mas costume usar o sinal. Tá bom? Número 6. Um número inteiro é expresso por 128 divididos por 4 menos 30. Qual é o oposto ou simétrico desse número? Que número? Desse número. Eu estou dando aqui, como é que se chama aqui? Uma expressão algébrica, né? Uma expressão algébrica. Ou, aqui no caso, uma expressão aritmética. Algébrica é quando tem letras no meio. E aqui só tem números, então é uma expressão aritmética. Como é que eu faço essa expressão? Eu tenho, então, 128, que vai ser divididos por 4, menos 30. A grande preocupação é que eu faço primeiro? Que operação que eu faço primeiro? A divisão ou a subtração? Quando eu não tenho símbolos, eu faço na ordem que aparece, primeiro multiplicações, divisões, e depois a subtração. Então, primeiro eu vou dividir 128 divididos por 4. Vamos fazer aqui então o nosso cálculo. 128 divididos por 4. Pego 12 por 4. Que número que multiplicado por 4 que dá 12? É 3. 3 vezes 2, 12. Quando a gente subtrai, sobra nada. Abaixando o número 8. 8 por 4. Que número que multiplicado por 4 que dá 8? É o 2. 2 vezes 4, 8. Sobra nada. Então, tenho aqui 32 menos 30. 32 menos 30, tenho a resposta é 2. Bom, desta resposta, eu quero saber quem ainda agora. Qual é o oposto ou simétrico desse número? Então, se ele é 2 positivo, o oposto ou simétrico é quem? O menos 2. Então, a resposta é menos 2. Resposta menos 2. Questão 7. Show difícil? Tá difícil? Tá fácil? Estamos só conhecendo números. A gente vai ainda trabalhar as operações, regras de sinais, e tem muita coisa ainda para a gente ver aqui dentro dos números inteiros. Questão 7. Supondo uma reta numérica, responda. Então, vamos começar a supor. Supondo uma reta numérica. Quantos quilômetros há entre 90 quilômetros a oeste e 50 a leste? Então, tenho aqui leste e oeste. Temos aqui um pontinho zero, digamos. Quantos quilômetros há? 90 quilômetros a oeste. Vou botar aqui que aqui seja o 90. E 50 km a leste. Então, vamos dizer que aqui tem 10
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Digamos que o 90 parou aqui. Eu vou limpar ali então. Estou fazendo uma divisão de 10 em 10 aqui para a gente analisar. E 50 quilômetros a leste. Então temos 10, 20, 30, 40, 50 aqui. Qual a distância daqui até lá? Então tem 1, 2, 3, 4. Então tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Então temos 140 quilômetros. Vamos agora na letra B. Novamente, vamos montar uma reta para você entender. A letra B temos então, né, um ponto zero. Aqui vai ser os números positivos e aqui negativos. Quantos graus há entre? 3 graus abaixo de zero. Então, 3 graus negativo. 1, 2, 3. Aqui, 3 graus negativo. Há 12 acima de zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daqui até lá quanto? Bom, até aqui o zero tem 12, concorda comigo? Até aqui o zero tem 12 pedacinhos. Depois, 13, 14, 15 graus. A diferença, né? 15 graus a diferença. Quantos metros há entre 80 metros abaixo do nível do mar e 30 acima do nível do mar? Então, nós mais uma reta. Ó, você tem zero aqui. Abaixo do nível do mar, você sabe que tem quanto? 80 metros. Bom, então até aqui tem 80 metros. Acima do nível do mar tem mais 30 metros. Então, mais esse pedacinho aqui dá 30. 80 mais 30. 8, 9, 10, 11. Então dá 110 metros. Tá? Então, somei aqui o 30 com mais o 80, deu 110 metros essa distância, tá, entre os dois pontos. Tá bem? Dúvidas, pessoal? Próxima aula é de comparação de números inteiros. Não esquece de registrar essa aula, né? Coloque o seu nome aí no chat, curta toda a publicação, compartilhe com os colegas. Isso é importante, mantenha seu caderno atualizado, porque é isso que nós vamos ver quando voltar às aulas presenciais. A gente vai fazer uma revisão de todo o caderno, vou olhar caderno por caderno, ver quem está com conteúdo em dia, vou tentar tirar as dúvidas de vocês na aula e vamos fazer uma avaliação e além do caderno, que é uma das avaliações que vai ocorrer nas nossas aulas presenciais. Tá bom? Um grande abraço então e até a próxima aula. Tchau, tchau.